Olá a todos, vamos dar continuidade aos trabalhos e a aula de hoje é sobre transformação de figuras, tranquilo? Como vocês estão vendo aí na imagem. Nesse tópico, vamos estudar alguns aspectos sobre a transformação de figuras. Então, diante da transformação, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ampliar ou eu posso fazer a redução. Observe a imagem, né? Ampliação e redução de figuras. Usando uma máquina fotocopiadora, Adriano fez uma cópia com ampliação e uma cópia com redução de uma imagem, de uma mesma imagem. Observe as dimensões das imagens. Aí eu tenho três imagens. Eu tenho a imagem original, que é essa daqui, a original. Essa imagem é a imagem que foi reduzida. E essa daqui, a outra, é a imagem que foi ampliada. Vamos lá. Na original, aqui na largura, eu tenho 10 centímetros. E no comprimento, eu tenho 14 centímetros. Aí você observa que aqui foi dividido por 2, ó. Se eu dividir 10 para 2, 5, certo? E no comprimento também foi dividido por 2. Dividir por 2 na largura e dividiu por 2 no comprimento. 10 para 2 dá 5. E 14 para 2 dá 7. Então ficou reduzida. Já ampliada foi multiplicada. Ampliar é multiplicar. Reduzir é dividir. Na ampliação foi multiplicado por 2. Era 10, a largura passou a ser 20. Aqui, ó. 20 centímetros. E era 14, eu tenho que multiplicar as duas dimensões pelo mesmo valor. Então, multiplicando aqui a original, que é 14 por 2, dá 28. Certo? 28 centímetros. Então, essa imagem é a imagem ampliada da figura original. E essa outra imagem é a imagem reduzida da figura original. Tranquilo? Muito simples. Então, o que você tem que colocar na sua mente e jamais esquecer? Na ampliação, você vai multiplicar. Na redução, você vai... Só um momento. Deixa eu apagar aqui. E continuando aqui. Na redução, você vai dividir. Tranquilo? Então, observe as imagens de cada... Observe as medidas indicadas nas imagens, né? Na redução, o comprimento e a largura da imagem são iguais à metade das medidas correspondentes da imagem original. Assim, a redução foi de 2 para 1, ou seja, a imagem reduzida está na escala meio. Quer dizer que essa escala aqui, esse valor 1 sobre 2 significa meio, que é a metade. Então, voltando para cá. Ó, na redução, ela ficou na escala 1 sobre 2, que é a metade. Metade das dimensões. Essa dimensão era 10. Então, na redução, como a escala foi metade, a metade de 10 é 5. E a metade de 14 é 7. Tranquilo? Essa é a escala da redução. Observa aí, ó. Dividiu, ó. 14. 7 para 7 é 1 e 7. 14 para 7, 2.
Aqui, ó, mesma escala, certo? A razão aqui é meio, a escala aqui é meio, tranquilo? É a redução. Na ampliação, o comprimento e a largura da imagem são iguais ao dobro das medidas correspondentes da imagem original. É o dobro. Assim, a ampliação foi de 1 para 2, ou seja, a imagem ampliada está na escala 2 dividido para 1, que é igual a 2, né, da original. Observa aí. Então, foi multiplicado. Nesse caso, ele foi multiplicado. Volta aqui para a imagem. A original era 10, a largura. E quando ela sofreu a ampliação, que eu estou fazendo o dobro, passou a ser 20. Aqui era 14, passou a ser 28. Tranquilo? Então, aí vem aqui a definição, né? O que fala a definição? Se uma figura é uma ampliação ou redução de outra, ou seja, se elas têm a mesma forma, variando apenas em tamanho, dizemos que são figuras semelhantes. Observa aí, ó. Essas figuras são semelhantes, pois têm a mesma forma. O que foi que variou? Variou o tamanho, porque na redução diminuiu, diminuiu a metade, e na ampliação aumentou o dobro da original, das dimensões originais. Tranquilo? Isso é ampliação e redução. Vamos lá, continuando. Aí nós temos o que? Transformação de figura no plano cartesiano, algo que nós já estudamos. No plano cartesiano, eu tenho aí as duas dimensões, né? Eu tenho aqui a dimensão do x, certo? Que é o eixo das abscissas. E eu tenho aqui a dimensão do y, que é o eixo das ordenadas. Tranquilo? Translação no plano cartesiano. Uma figura sofre uma translação quando muda de lugar, ou seja, desloca-se sem se deformar de maneira paralela a uma direção fixa, certo? Aí vamos ver o que foi que essa garotinha falou. O triângulo B pode ser obtido a partir do triângulo A por meio de uma translação de 4 unidades na horizontal para a direita. A direção e o sentido são indicados pela seta vermelha. Então ele se deslocou 4 unidades, né, no caso, no sentido horizontal para a direita, e isso aconteceu uma translação no plano cartesiano. Tranquilo? 4 unidades. Você observa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Entendido até aí? Dando continuidade. Agora, no sentido vertical. O triângulo B pode ser obtido a partir do triângulo A por meio de uma translação de 3 unidades na vertical para baixo. A direção e o sentido são indicados pela seta vermelha. Tá aqui, ó. A imagem, agora eu coloquei o triângulo A, foi colocado no sentido vertical. Então, essa translação foi de 3 unidades. Você nota aqui, ó. 1 unidade, 2, 3. A outra situação, a terceira e última. O triângulo B pode ser obtido por meio de uma translação de 2 unidades na horizontal à direita e 3 unidades na vertical acima do triângulo A. A direção e o sentido também estão indicados pela seta vermelha. Então ele se deslocou, certo? 2 unidades na horizontal e 3 unidades
né? Na vertical, acima. Então, o que é a translação? Qual é a definição de translação, professor? Tá aqui. Essa é a definição de translação. Translação no plano cartesiano é o deslocamento de uma figura na horizontal, eixo Y, na vertical, na horizontal, eixo X, na vertical, eixo Y, ou em uma combinação de ambas direções. Então, a partir do momento que eu fizer esse deslocamento ou no eixo do X ou no eixo do Y, ou ainda fazer essa combinação, eu estou diante de uma translação. Eu pego uma figura e desloco ela no eixo. Eu posso deslocar ela 3 unidades, 4 unidades, e aí que eu vou ter uma translação. Se for no eixo do X, é no eixo horizontal. E se for no eixo do Y, é no eixo vertical. E eu ainda tenho uma terceira possibilidade, que é a combinação de ambas direções, tanto a horizontal quanto a vertical, certo? Então, aí está o nosso conteúdo da aula de hoje, que é transformação de figura, repetindo, certo? Recapitulando aqui. Transformação de figura. Dentro dessa transformação, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar pegando uma figura, fazendo a sua ampliação. Qual é a noção de ampliação? O que eu vou ter que sempre me lembrar de ampliação? Eu vou multiplicar. E a redução? Eu vou dividir de acordo com a escala, certo? Esse foi o nosso primeiro conteúdo. O segundo é a transformação de uma figura no plano cartesiano. Chamamos de quê? De translação no plano cartesiano. O que eu vou ter que estar fazendo? Essa translação acontece no eixo do X ou no eixo do Y, ou ambas as direções. Tranquilo? Espero que todos tenham entendido. É um conteúdo muito simples, certo? E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.